Acho que a ideia de que se você não faz isso ou aquilo, você vai queimar no inferno para sempre, sabe? Eu particularmente acredito, baseado em toda a pesquisa que fiz, relatos de experiências de quase morte, tudo isso, no que Bashar disse. O que outros canais falaram, no que Spirit falou. Eu não acredito que isso seja verdade. Basicamente, as pessoas falam sobre a ideia de que, seja qual for o nome que deem, Deus, deusa, tudo isso é o que eles chamam de uma única coisa. Uma inteligência, uma consciência, uma única coisa da qual todos fazemos parte. Eles frequentemente admitem que é amor incondicional, sabe? Você já percebeu como muitas das crenças mais fortes que carregamos têm algo em comum? Elas envolvem medo. Medo de errar. Medo de ser punido. Medo de fazer a escolha errada. Medo de pagar por algo que talvez você nem entenda completamente. E por muito tempo, uma das ideias mais poderosas usadas para moldar comportamento humano foi exatamente essa: a ideia de punição eterna. A ideia de que, se você não seguir um determinado caminho, existe um destino final baseado em sofrimento. Mas e se essa estrutura inteira estiver construída sobre um princípio equivocado? E se o medo não for um guia, mas sim um mecanismo? Nesse corte, a conversa entra em um território extremamente delicado, porque toca em algo que foi ensinado desde muito cedo para milhões de pessoas. A ideia de inferno, julgamento e condenação. Só que o que é apresentado aqui não reforça isso. Ele desmonta. E mais do que isso, ele propõe que o medo pode ser, na verdade, uma ferramenta de controle, algo que mantém as pessoas presas, não por verdade, mas por condicionamento. Agora presta atenção, porque essa parte pode mudar completamente a forma como você interpreta não só a espiritualidade, mas a própria vida. Eu seria muito cuidadoso com informações que tentam te colocar num lugar de medo, sabe? Porque isso vai abaixar sua frequência. E vai ficar mais difícil você elevar essa frequência comprando nessas coisas. Então, às vezes, as pessoas precisam ser expostas a isso, para que eventualmente cheguem a perceber: olha, isso não está funcionando para mim. E eles próprios vão filtrar, discernir o que é verdade para eles e o que não é. Por isso é meio difícil apontar e falar: isso é mentira, isso não é. Depende de como você chega lá, depende do propósito de por que está sendo entregue daquele jeito, tanto para quem entrega quanto para quem recebe. É algo que pode ser um desafio na jornada de vida que essas pessoas concordaram em vivenciar juntas, para conseguirem trabalhar juntas e descobrir se estão entregando a informação de forma limpa e clara. Seja porque estão lidando com crenças negativas e baseadas no medo, filtrando a informação dessa forma, ou porque têm uma agenda diferente de controlar a vida das pessoas. E, se sentindo mais poderosos ao entregar informações que podem ser um pouco mais controladoras, em vez de realmente empoderadoras. Então você precisa analisar todos esses aspectos de qualquer informação, inclusive a do Bashar, e decidir por si mesmo o que faz sentido. Esse é um ponto extremamente sensível, porque quando a conversa entra na ideia de controle, muitas pessoas imediatamente pensam em algo externo, como se houvesse uma força claramente definida manipulando tudo. Mas talvez o controle mais eficiente não seja aquele que se impõe de forma visível. Talvez o controle mais forte seja aquele que se instala dentro da própria mente. Quando uma pessoa acredita que precisa viver com medo constante de punição, ela não precisa mais ser controlada externamente. Ela se controla sozinha. Ela se limita sozinha. Ela se corrige sozinha, muitas vezes sem nem questionar a origem dessas crenças. E é aqui que a discussão ganha profundidade. Porque não se trata de negar espiritualidade. Se trata de questionar o tipo de narrativa que foi construída em torno dela. E quando esse questionamento começa, algo curioso acontece.
A pessoa deixa de agir por medo e começa a agir por consciência. E isso muda completamente o jogo. Tem que lembrar que a gente é fundamentalmente almas indestrutíveis. Somos eternos, somos infinitos. Esta é uma experiência temporária que concordamos em vivenciar. E isso nos dá a oportunidade de nos desafiarmos, de crescermos, de superarmos o medo e a negatividade, e de seguirmos numa direção mais positiva. Mas é justamente por isso que Bashar nos dá a fórmula. É literalmente um kit completo que contém tudo o que é relevante, tudo o que a gente precisa para fazer exatamente o que você está falando. É realmente sobre conseguir um melhor entendimento daquele manual de instruções específico que ele já nos entregou para poder ver com clareza e atrair com clareza aquilo que precisamos nas nossas vidas para avançar, e o que precisamos para ajudar outros quando for apropriado interagir dessa forma. Então eu entendo que ele consegue passar muitas horas conversando com as pessoas sobre os detalhes da fórmula para dar a elas uma compreensão mais clara de como utilizá-la. Mas os 5 passos da fórmula são eles. Não há nada mais. Não fica mais complicado que isso. E aí a ideia é, o que mais a gente pode fazer? Existe um critério muito simples, mas extremamente poderoso, que pode ser usado para avaliar qualquer tipo de ensinamento, qualquer filosofia ou qualquer mensagem espiritual. Esse ensinamento te expande ou te contrai. Se ele gera clareza, presença, senso de direção, existe algo ali que pode ser útil. Mas se ele gera medo constante, ansiedade, culpa profunda e sensação de aprisionamento, talvez seja hora de olhar de novo, porque crescimento não acontece sob pressão de terror, consciência não floresce sob ameaça, e talvez essa seja uma das maiores distorções que aconteceram ao longo do tempo, transformar algo que deveria libertar em algo que aprisiona. Por isso essa parte final é tão importante, porque ela não pede que você acredite cegamente em algo novo. Ela pede apenas que você observe o que você sente. E às vezes, isso já é suficiente para perceber muita coisa. É só seguir a fórmula da forma mais perfeita, precisa, limpa e clara possível, do mesmo jeito que se alguém te entregasse um manual de instruções. Para operar uma máquina, você se pergunta, o que mais posso fazer? É como se todas as instruções estivessem lá no manual. Não adicione mais instruções, não tire nenhuma delas. Ele te deu uma destilação pura de como a gente cria a experiência da nossa realidade física. Então, se você simplesmente dedicar um tempo para realmente aprender o que esses significam e cavar mais fundo no que já existe, você consegue. Você conseguirá responder a muitas perguntas como essa que está fazendo, e todo mundo que usar a fórmula desse jeito consegue também. Antes de terminar, a gente passa por esses passos de novo, tá bem? Fico curioso, você ou Bashar já encontraram algum ensinamento espiritual que acham que está enganando as pessoas atualmente? Ensinamentos espirituais. Qualquer ensinamento eu ia dizer. Se são realmente espirituais, não enganam. Se estão enganando pessoas, provavelmente não são muito espirituais. Agora, novamente, as pessoas podem precisar de ferramentas diferentes. Ou seja, vamos pensar na ideia típica do que as religiões oferecem às pessoas em certos casos. Acho que a ideia de que se você não faz isso ou aquilo, você vai queimar no inferno para sempre, sabe? Eu particularmente acredito, baseado em toda a pesquisa que fiz, relatos de experiências de quase morte, tudo isso, no que Bashar disse. O que outros canais falaram, no que Spirit falou. Eu não acredito que isso seja verdade. Basicamente, as pessoas falam sobre a ideia de que, seja qual for o nome que deem, Deus, deusa, tudo isso é o que eles chamam de uma única coisa. Uma inteligência, uma consciência, uma única coisa da qual todos fazemos parte. Eles frequentemente admitem que é amor incondicional, sabe? Um amor que ama incondicionalmente. Mas eles continuam dizendo, se você fizer isso, vai ser punido
e julgado. Aí eles esqueceram completamente o significado de incondicional. É a ideia de que você vai aprender lições, sabe? Você vai vivenciar as consequências de qualquer escolha e ação que fizer. Talvez o ponto mais importante de tudo isso não seja simplesmente aceitar ou rejeitar o que foi dito aqui, mas perceber que você tem a capacidade de questionar. Questionar aquilo que te ensinaram. Questionar aquilo que você acredita. E, principalmente, questionar aquilo que te mantém em medo constante. Porque, se existe algo que limita o ser humano profundamente, não é a falta de conhecimento, é o excesso de medo não questionado. E quando esse medo começa a ser observado com mais consciência, ele perde força. E talvez seja exatamente aí que começa uma forma diferente de liberdade. Mas, como uma lição de aprendizado, não é julgamento, não é punição. É para sua alma evoluir. Por isso, em muitas experiências de quase morte, as pessoas falam sobre essa tal revisão de vida que acontece quando você morre, onde você revive cada momento da vida física que acabou de ter. E você vê as consequências, sente as consequências de cada escolha que fez, como se fosse a pessoa afetada pelas suas próprias escolhas, porque agora não existe barreira entre você. Não existe diferença de tempo, espaço ou separação entre você e tudo aquilo que você criou, que causou qualquer tipo de reação em outra pessoa. Na revisão de vida, você vai experimentar tudo como se estivesse acontecendo naquele momento. Você consegue ver qual era a perspectiva da outra pessoa naquilo, e não é sobre quem está certo ou errado. Isso foi ruim, isso foi bom. É tipo, isso é o que acontece quando você faz isso. É o efeito. O que você coloca é o que você recebe de volta. Esse era seu lugar, e isso é o que aconteceu. E novamente, é mais uma experiência de observação, mesmo que você esteja sentindo isso. Mas você também fica um pouco afastado, sabe? Ah, que interessante, não tinha ideia que fazer ou falar isso causaria essa reação naquela pessoa. Então é bem mais uma aula de sala de aula, sabe? É tipo, é isso que acontece quando você faz isso? Tá. Provavelmente é algo que nunca mais quero fazer, então vou lembrar disso na próxima encarnação e faço o meu melhor para evitar. E assim, ao longo do tempo, você cresce. É assim que você se torna um ser elevado, através de centenas e milhares de vidas que te ensinam durante todo esse período. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento.